Olá pessoal, tudo bom? Então, hoje o nosso tema de aula vai ser controle de espaço na ortodontia. E eu resolvi dividir essa aula em pequenas aulas para que vocês possam assisti-la de maneira mais tranquila e de maneira mais interessada. Então, eu fiz um slide aqui de programação para que vocês possam acompanhar o que vai ser dado em cada aula. A primeira aula, que é a aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução e a manutenção de espaço. Na aula seguinte, a gente vai falar da análise da dentição mista, que é aquele cálculo da discrepância de modelos que vocês tiveram lá nas bases de orto e que agora na clínica infantil e na vida clínica de vocês vão utilizar bastante. Na aula 3, a gente vai ver as condutas frente às discrepâncias, ou seja, eu fiz o cálculo, isso gerou um número, né? O que eu faço com esse número? Para que serve isso? Qual é o aparelho que eu preciso usar para cada numeração que eu encontro, certo? Na aula 4, a gente vai mostrar alguns aparelhos mantenedores, que são mais utilizados, e na aula 5, alguns aparelhos recuperadores. E a gente fecha esse bloco de aulas, então, com 2 casos clínicos para que vocês possam acompanhar o que foi feito, né, e o que vocês vão encontrar durante a prática clínica de vocês. Então, dando início a essa primeira parte da nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre manutenção de espaço. É muito importante que vocês saibam que o principal mantenedor de espaço é o dente de leite do paciente. Então, o dente de leite, ele deve ser mantido na cavidade bucal por todo o período da dentição mista. Ele deve realmente ser perdido quando há o processo de erupção dos permanentes. Então, lá na clínica de vocês, se acontecer um paciente que tenha um dente com uma cárie extensa, que precise de tratamento de canal, sim, vamos tentar fazer, vamos sempre ao máximo tentar manter o dente de leite. A gente entende que em algumas situações, né, principalmente em molares com cáries muito extensas, em que há destruição ali da câmara pulpar, né, e comunicação dessa câmara com a raiz, a gente sabe que não tem como manter o dente. E daí nós vamos ter essa aula exatamente para ver essas condutas. Mas, de uma maneira geral, se nós conseguirmos manter os dentes de leite em boca, é o melhor tratamento, certo? Então, os dentes de leite, eles servem para guia de erupção dos nossos dentes permanentes. Vocês bem sabem que cada dente permanente tem um descido que está em boca. Então, todos os dentes descidos que estão em boca reservam um espaço para o seu sucessor permanente que está logo abaixo dele. Com exceção do primeiro molar permanente, que não tem dente descido, né? E do segundo molar permanente. Além disso, os dentes de leite, eles têm grande importância para mastigação e deglutição. Também é muito importante para a fonação, porque muitas vezes as crianças perdem os dentes anteriores e começam já com uma fala alterada, começa a interpor a língua entre os dentes, certo? Então, a manutenção dos dentes, tanto os posteriores quanto anteriores, é de suma importância. Bom, e quais são as causas dessas perdas dentárias? Ainda hoje, em 2020, a gente considera a cárie dental como o fator principal de perdas dentárias. Então, ainda hoje, com toda a instrução de higiene, vocês vão se deparar com pacientes que têm cáries e cáries muitas vezes profundas. E os pais vêm ainda com uma ideia para nós nas clínicas de que dente de leite deve ser tirado e não mantido. Então, cabe a vocês, os novos profissionais, orientar esses pais a importância da manutenção dos dentes de leite. Sim, dente de leite faz tratamento de canal. Sim, dente de leite precisa tratamentos para serem mantidos em boca. Então, isso vocês vão ouvir muito de alguns pais e vocês precisam fazer essa orientação da necessidade do tratamento. A segunda causa de perda de dentes, ainda nós temos a doença periodontal. Vocês também sabem que a doença periodontal, né? A gente está falando da periodontite, não da gengivite. A periodontite tem, então, a reabsorção do osso de estrutura do dente, né? Que mantém a sustentação do nosso dente. E em casos mais avançados, essa destruição óssea é tão grande que a gente pode ter a perda do elemento dental. E por fim, ainda temos as causas de perda por traumas.
Nessas idades precoces em que a criança então está na dentição decídua e mista, ela começa a caminhar, começa a engatinhar e muitas vezes ela vai cair. Ela vai cair durante esse aprendizado. E esse tombo, dependendo da severidade, pode gerar então a avulsão, principalmente dos dentes anteriores de leite, tá? Essas perdas precoces, por essas causas, ou seja, perdas que não estão acontecendo no período correto, elas são consideradas fatores etiológicos locais de maloclusão. Então, muitas vezes a gente perde um dente de leite e isso pode gerar um problema no futuro, em relação à oclusão do paciente. Então, isso também deve ser informado aos pais. Os dentes decíduos que mais frequentemente são perdidos na ordem vem primeiro o segundo molar inferior e o primeiro molar inferior. São os dentes que mais frequentemente, então, têm problemas de perda. Depois nós temos o primeiro molar superior e o segundo molar superior. E lá no final, olhem a diferença em termos estatísticos, lá no final, caninos superiores e caninos inferiores. E esses dentes geralmente são perdidos ou por trauma, né, ou quando o incisivo lateral vem um tamanho muito maior, o permanente, e acaba esfoliando o canino decíduo para ter espaço para sua acomodação. Quais são as consequências, então, dessas perdas precoces? A maior consequência, então, é a migração, né, dos dentes adjacentes para o espaço da perda. A migração, ela vai depender de vários fatores que vocês vão ter que avaliar em cada paciente. Primeiro deles, do elemento que foi perdido. Então, a migração, por exemplo, se eu perdi um primeiro molar decíduo e eu perdi um canino decíduo, a migração é muito mais comum acontecer nos molares, né, na região dos molares, do que na região de incisivos. Então, o dente que foi perdido influencia como fator nessa migração. A oclusão do meu paciente é um paciente que tem uma relação de classe 1, uma relação estável. Se ele tiver uma relação estável, muitas vezes a migração não vai acontecer, porque o próprio engrenamento dos dentes mantém esses elementos em posição. Além disso, relação sagital entre os dois arcos, ou seja, um paciente que é classe 2 ou classe 3 esquelética já não tem uma mordida ideal. Então, é muito mais fácil que os dentes tenham instabilidade e se movam para o espaço da perda. Além disso, influência da língua e musculatura peribucal, pessoal. A gente sabe que os nossos dentes estão em posição por um equilíbrio muscular, ok? Então, o meu incisivo está nessa posição porque eu tenho o meu lábio de um lado e a língua do outro. A partir do momento que eu tenho uma quebra desse equilíbrio muscular, por exemplo, um paciente que tem os lábios, então, muito flácidos, muito hipotônicos, ele já não tem um equilíbrio muscular adequado. Outro exemplo, a língua. Paciente que tem uma língua muito baixa, né, que está presa, por exemplo, pode gerar os incisivos inferiores inclinarem para vestibular. Então, a musculatura também é importante de ser avaliada. Também, a época da perda. Muitas vezes o paciente perde o dente de leite muito próximo à época de erupção do dente permanente. Bom, então essa migração que poderia acontecer é muito mais difícil. Mas quando a gente perde muito precoce a época de erupção, aí nós já teremos problemas então nessa oclusão. E também das condições de espaço no arco. O meu paciente é um paciente classe 1 de Baum, tipo 1 de Baum, ele tem diastemas na região anterior. Bom, eu sei que para esses casos o paciente já tem diastema, o problema de migração dos dentes é menos problemático, digamos assim. Mas é muito diferente num paciente que é tipo 2 de Baum. O paciente tipo 2 não tem diastemas, então ele está muito mais propício a ter algum problema de oclusão, certo? Bom, sobre a manutenção de espaço, então. A manutenção de espaço, ela previne, tem o objetivo, então, de prevenir a instalação de uma maloclusão. Além disso, ela permite, né, a manutenção de espaço permite a mesialização do primeiro molar permanente. Como assim? Vocês lembram que lá na fase da dentição mista, a relação correta de molares é de topo, certo?
e que durante a troca dos dentes descidos pelos permanentes, a gente tem uma sobra de espaço nas arcadas, que é chamada de Lewis space. Essa sobra de espaço vai permitir com que esse primeiro molar que estava em topo, então, caminhe para mesial, para que então ele engrene em classe 1. Então, a manutenção de espaço também é importante para esse engrenamento do primeiro molar. Além disso, a manutenção também, juntamente com o deslocamento mesial do primeiro molar, é importante para evitar o deslocamento lingual dos dentes anteriores, certo? Quais são os requisitos, então, para a gente fazer manutenção de espaço? A gente deve ter a perda de um ou mais dentes de leite, certo? A gente não pode ter diminuição do perímetro do arco, ou seja, não pode ser um paciente que já tem apinhamento ou que já tem uma falta de espaço clara. E a análise da dentição mista, ou seja, o cálculo da discrepância, ele tem que ser positivo. Então, para a gente fazer a manutenção, se o meu cálculo de discrepância deu um valor negativo, ele não se enquadra para manutenção de espaço. Bom, gente, essa foi a primeira parte da aula. Espero que tenha ficado claro. Em todas as aulas vai seguir o meu e-mail, para que se vocês tiverem qualquer dúvida, né, nós possamos nos falar por e-mail, ok? Até a próxima, então.